nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia! Vamos celebrar o Senhor. Ao nome que está sobre todo nome, Jesus, Jesus.
sempre exaltado, e seu nome há poder. O nome Jesus está sobre todo nome, Rei dos reis, não há outro igual a ti. Não, não, o nome Jesus está sobre todo nome, Alfa e Ômega, não há outro igual a ti. Majestoso é o seu nome, Senhor, em toda a terra. Poderoso é o seu nome, para sempre exaltado, e seu nome há poder. O nome Jesus está sobre todo nome, Rei dos reis, não há outro igual a ti. Não, não, o nome Jesus está sobre todo nome, Alfa e Ômega, não há outro igual a ti. O amor assim ninguém jamais mostrou, morreu na cruz mas ressuscitou e nos fez livre. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que o seu nome é santo. O nome Jesus está sobre todo nome, Rei dos reis, não há outro igual a ti. O nome Jesus está sobre todo nome, Alfa e Ômega, não há outro igual a ti. Chame esse nome, poderoso nome, maravilhoso. Oh, Jesus, príncipe da paz, Deus forte, conselheiro. Oh, Jesus, 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 Jesus. Oh, Jesus, cante. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Jesus. Ele tem todo o poder. O nome dele está sobre todo nome. Jesus, Jesus, cante. Jesus, chame esse Jesus. Jesus, Jesus, oh, Jesus, 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 oh, Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Só o nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Só o nome há, o nome de Jesus, todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome
nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. Declare isso. E em seu nome o inferno treme. E em seu os coxos andam, e em seu nome os cegos vêm, e em seu nome os mortos vivem. Só o nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Só nome há, o nome de Jesus, todas as nações vão declarar, e que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. Levante suas mãos e cante. E em seu nome o inferno e em seu nome, em seu nome os coxos andam, e em seu nome, e em seu nome os cegos vêm, em seu nome, e em seu os mortos vivem. Em seu nome, em seu nome, coxos andam, cegos vêm. Há poder, cante. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. há poder Em seu nome, Jesus, pra curar. Baixinho. Em seu nome o inferno treme. E em seu oh Senhor, os coxos. Quem crê nisso? Quem crê nisso? E em seu os cegos
os cegos, no nome dele, e em seu os mortos vivem, e em seu nome, e em seu nome, o inferno treme, e em seu nome, e em seu nome, os coxos andam, e em seu nome, os cegos veem, em seu nome, os mortos vivem. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Só a bateria e a igreja, cante. Há poder em seu nome, pra curar. Há poder. Declare uma sorte. Há poder. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, Pra curar. libertar. E há poder, há poder, há poder. Pra curar, libertar. Há poder Em seu nome, Jesus, pra curar. em seu nome, o inferno e em seu os coxos andam, e em seu nome os cegos veem, e em seu vivem. Oh Senhor, nós cremos no teu nome, nós cremos que só falar em teu nome, mortos vê, cego vê, morto levanta, coxos andam, pessoas são libertas pelo poder que há no nome de Jesus. Há poder em seu nome, Jesus. Há poder em seu nome. Há poder em seu nome, Jesus. Há poder. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, gente.
Graça e paz, você pode sentar, obrigado aos músicos. Queria que você pudesse cumprimentar quem está do seu lado. Olha para essa pessoa, dá um sorriso bem grande para ela. Diz para essa pessoa: você está no melhor lugar que poderia estar essa noite. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para edificar a tua vida, mas antes de começarmos aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu queria te fazer um convite como pastor, igualmente importante para esse culto. Eu creio que vai abençoar muitas pessoas. O Senhor colocou uma mensagem em nosso coração para essa quinta, que eu entendo que é para a igreja local, mas que também é para o corpo de Cristo. Dessa forma, eu queria que você pudesse, se você tem internet, pegar o seu smartphone e entrar agora no YouTube da nossa igreja. Eu vou te dar 30 a 40 segundos para você fazer isso. Pega o teu celular, por favor, entra no nosso YouTube, entra nessa mensagem que está sendo transmitida também ao vivo agora para pessoas de diversos lugares. Você pode dizer de onde está assistindo, e você vai clicar lá no botãozinho compartilhar, e aí você pode, por exemplo, copiar o link para colar no teu WhatsApp, no teu Telegram, ou mesmo nas tuas redes sociais e compartilhar essa mensagem com alguém. Vai ser algo muito simples, muito rápido. Nós compartilhamos tantas coisas ruins às vezes, ou mesmo coisas que não são necessariamente edificantes, como uma piada, como algo engraçado. Compartilhe essa mensagem com alguém, porque eu tenho certeza que essa pessoa, ou outras que você nem sabe, vão ser tremendamente abençoadas. Então, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe no WhatsApp, no Telegram, nos aplicativos de comunicação que você usa, porque nós vamos estar conversando essa noite sobre a nossa bem-aventurada esperança, que a Bíblia fala que é a manifestação do nosso Senhor nos ares, o nosso encontro que teremos com o Senhor. Eu queria que você pudesse abrir comigo a sua Bíblia em Tito, na carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 2 e versículo 12, carta de Paulo a Tito, capítulo 2 e versículo 12, a Bíblia diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina, diga comigo, a graça me ensina, e fala a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, ou a bem-aventurada esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Diga: eu sou povo particular de Jesus, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Quantos estavam aqui no primeiro culto que aconteceu às 19 horas? Levanta a mão. Algumas poucas pessoas. Neste primeiro culto nós começamos a falar sobre este tema e falamos um pouco sobre como a vinda do Senhor, em muitos sentidos, eu falo do arrebatamento, vai se comparar aos dias de Noé. E eu recomendo que ao chegar em casa, ou amanhã, se você não tiver tempo, você possa assistir essa mensagem, possa meditar sobre ela, porque eu tenho certeza que você vai ser edificado, que você vai ser abençoado. Mas sem prejuízo para quem não estava às 19 horas, nós vamos dar continuidade a esse assunto. E eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 8 e versículo 8. Mas enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero contar uma história. E essa história não é apenas uma parábola, mas é uma história real de um missionário que foi para a África, saiu dos Estados Unidos, e ele passou alguns anos
em vários lugares na África, em alguns países, em algumas tribos. Ele evangelizou, ele plantou algumas igrejas, ele fez um trabalho missionário extraordinário no continente africano. Mas ele conta em sua biografia que quando ele estava voltando para os Estados Unidos, isso aconteceu algumas décadas atrás, não tinham tantos voos como a gente tem nos dias de hoje, e ele estava voltando de navio. Os navios, principalmente antigamente, tinham a divisão de primeira, segunda e terceira classe, e ele não tinha muitos recursos, então ele estava na terceira classe. E quando ele começou a se aproximar dos Estados Unidos, depois de uma viagem longa de alguns dias, atravessando o Oceano Atlântico, ele começou a se alegrar imaginando como seria a sua recepção na volta para casa. E ele começou a pensar: eu passei muitos anos fora, deixei familiares, deixei a igreja local onde eu servia, meus irmãos em Cristo. Eu imagino que eles devam fazer pelo menos alguma surpresa para mim, alguma recepção quando eu voltar para minha casa. E ele conta na história que quando o navio se aproximava do porto em Nova York, ele ficou surpreso, porque ele viu não apenas uma pequena recepção, mas ele viu uma multidão com faixas, e essas faixas diziam: seja bem-vindo, você é precioso nesse lugar, e coisas desse tipo. E tinha também pessoas jogando confetes e papéis para cima, tinha uma banda, tinha um palco enorme, e ele começou a pensar sobre isso e ficar animado. E ele ficou conjecturando: talvez aquele palco seja para eu poder trazer uma ministração para essa multidão. Eu jamais imaginei que o meu trabalho evangelístico ia causar um impacto tão grande assim nos Estados Unidos. Eu pensei que talvez 10, talvez 20 pessoas estariam me recebendo, mas não uma multidão tão grande quanto essa. E ele começou a ficar muito animado, já começou a ficar pensando nas palavras que ele iria dizer em cima daquele palanque. Mas aconteceu que desceu a primeira classe do navio, desceu a segunda classe, e finalmente quando ele desce, ele descobre que aquela homenagem não era para ele. Na verdade, o presidente Teddy Roosevelt dos Estados Unidos também estava naquele navio. Ele passou, deu algumas rápidas palavras, foi embora, e quando aquele missionário saiu, praticamente não tinha ninguém naquele lugar. Ele só descobriu que era o presidente porque pegou um papel, viu um panfleto, e ele ficou muito triste com isso, e começou a questionar o Senhor. E ele começou a dizer: Senhor, eu deixei pessoas da minha família, eu deixei a minha igreja, eu deixei a minha estabilidade, eu deixei o conforto da minha casa, do meu país, para pregar a tua palavra, para fazer a tua obra, e quando eu volto para casa, ninguém me recebe. Quando eu volto para casa, ninguém sequer me presenteia, ninguém me recompensa, ninguém me honra. E o Espírito Santo falou com ele: ei, você ainda não voltou para casa. Um dia você vai voltar para sua casa, e quando você voltar para sua casa, vai haver uma grande festa. Quando você voltar para sua casa, você vai receber a sua devida recompensa. Quando você voltar para sua casa, nem um minuto que você se dedicou ao Senhor será esquecido, porque a Bíblia diz: o seu trabalho no Senhor não é em vão. Sabe o que aquele homem estava sendo despertado? Consciência de eternidade. E eu temo que nos nossos dias, especialmente, onde nós temos entretenimento como nunca existiu em nenhuma outra geração, nós estamos cada vez mais alheios, cada vez mais distantes a essa consciência de que nós não vamos passar toda a nossa eternidade nesse estilo de vida que nós estamos vivendo hoje. Talvez o entretenimento seja um dos maiores inimigos do nosso cristianismo na geração em que nós vivemos. Coisas que às vezes não são necessariamente ilícitas, mas não convém. Um crente, por exemplo, ele passa uma semana inteira assistindo séries. É problema, é pecado você assistir algum tipo de seriado? Não, mas quando isso ocupa o lugar que deveria estar ocupando de uma vida de oração, de uma vida de leitura da palavra de Deus, você está adorando outras coisas mais importantes, você está perdendo o seu foco e você está perdendo a sua consciência de eternidade. Quando nós não temos consciência de eternidade, nós passamos a ver a nossa vida nessa esfera pequena de talvez 60, talvez 80, talvez 120 anos, onde algumas coisas
sejam materiais, sejam reconhecimento de homens, vão ter muito peso, vão ter muita relevância, onde alguns problemas parecem ser mais importantes do que qualquer outra coisa. Mas o apóstolo Paulo, com essa consciência de eternidade, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 8, ele começa a falar que as aflições desse tempo não são de se comparar com a glória que há em nós e ser revelada. Agora veja o que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e no versículo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 3. O mesmo Paulo diz o seguinte: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Diga comigo: Deus não me chamou para a impureza, mas para a santidade. E ele diz: portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, não está rejeitando o apóstolo Paulo que escreveu essa carta, não está rejeitando o pastor Edilson que está pregando essa mensagem, mas está rejeitando a Deus que lhes dá o seu Espírito. Eu quero dizer da mesma forma, e se eu puder dar um tema para esta noite, além de falarmos obviamente sobre essa bem-aventurada esperança, o tema seria preparando a noiva. Diga comigo: preparando a noiva. O zelo que eu tenho aqui é o mesmo zelo do apóstolo Paulo, que escrevendo em 2 Coríntios, no capítulo 11 e versículo 2, e se você quiser, por favor, me acompanha nessas escrituras, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, versículo 1, espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. Eu posso dizer, sejam pacientes com essa mensagem, porque o zelo que eu tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Eu quero trazer uma exortação como alguém que tem uma responsabilidade sobre a igreja, que tem de certa forma uma responsabilidade sobre a tua vida. E ele diz: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie de sua sincera e pura devoção a Cristo. A Bíblia diz em Efésios, no capítulo 5 e versículo 27, e eu quero, por favor, que você me acompanhe também nessa leitura. Efésios capítulo 5 e versículo 27, falando sobre o papel de Jesus sobre a igreja, ele diz: e para apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Eu queria que você pensasse um pouco sobre a sua volta para casa. E eu sei que é natural que a gente não queira pensar na nossa partida para estar com o Senhor. Talvez você possa dizer: pastor, eu tenho muitos anos ainda pela frente. Mas se você soubesse quantos anos você ia viver, você estaria vivendo a vida do mesmo jeito que você está vivendo agora? Se você soubesse que talvez daqui a 10, talvez daqui a 50 anos, eu não sei quanto tempo, mas se você soubesse a data exata que você partiria para estar com o Senhor, eu pergunto: você estaria fazendo o que você faz hoje? Você estaria pensando da forma que você pensa hoje? É natural que no começo da nossa vida a gente não pense muito nisso. A gente pensa em quantos anos passaram. Quando a gente está com 10, com 20, com 30, com 40 anos, a gente pensa em quantos anos passaram. Quando a gente vai chegando nos 50, 60, 70, a gente já não pensa muito em quantos anos passaram, a gente começa a pensar em quantos anos faltam. Mas de uma forma ou de outra, quando nós entendemos o nosso destino, nós vamos descobrir o nosso propósito. E isso vai fazer com que a gente viva a nossa vida aqui na terra de uma forma diferente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse: eu prefiro partir e estar com Cristo.
o que é incomparavelmente melhor. Olha que afirmação poderosa. Ele disse: eu prefiro, se eu tiver que escolher, eu prefiro partir e estar com Cristo. É incomparavelmente melhor, não tem parâmetro de comparação. Como você pode comparar estar com o Senhor? A Bíblia diz que na Nova Jerusalém as ruas são de ouro. Nós vamos estar pisando todos os dias naquilo que o homem considera de mais valioso nessa terra hoje. Se aquilo que a gente vai estar pisando todos os dias é o que tem de mais valor hoje, o que é então um presente do que preparou esse lugar para as nossas vidas? E ele diz: eis que eu cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Ele não tem um galardão para o Verbo da Vida, para a Assembleia de Deus, para a Universal. Ele tem um galardão para cada crente, segundo a sua obra. É incomparavelmente melhor. Agora, se é tão bom assim, por que é que a gente não se mata? Por que é que a gente não se suicida para ir logo estar com o Senhor? Paulo disse: eu prefiro partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas eu julgo necessário. Diga comigo: eu julgo necessário. Meu irmão, eu vou dizer aqui para você, se você está mais um tempo nessa terra, é porque é necessário que você esteja aqui. Não é porque esse é o melhor lugar que você poderia estar, não é porque é a melhor condição que você poderia viver, mas é porque há uma necessidade. E tem duas coisas que você não vai poder, ou até não vai precisar fazer no céu. E as duas começam com a letra P: pecar e pregar. Você está aqui nessa terra para continuar fazendo um pouco mais de uma dessas duas coisas. Adivinha qual? Você não está aqui para pecar mais um pouco. Você está aqui para pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo disse: eu prefiro partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas julgo necessário, por amor de vocês, permanecer um pouco na carne. Ele estava dizendo: se eu estou um pouquinho mais aqui nessa terra é por causa de vocês. É porque eu tenho um propósito para alcançar vocês. Um dia ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Sua vida não vai ser interrompida por um acidente, sua vida não vai ser interrompida por uma doença, sua vida vai ser partir para estar com o Senhor. Quando? Quando você puder dizer: eu completei a carreira, eu cumpri o meu propósito nessa terra. E como Paulo, você vai dizer: desde agora a coroa da justiça está guardada para mim. E ele diz: não somente para mim, mas para todos que amam a sua vinda. Eu pergunto: quantos amam a vinda do Senhor? Parece uma pergunta tão óbvia, mas às vezes não é uma pergunta tão vivida no nosso dia a dia. Quantos realmente amam a vinda do Senhor? Eu queria que você pudesse dizer comigo: o meu rei está voltando. A igreja é como uma noiva se preparando para esse encontro com o seu Senhor. E quando nós falamos sobre essa analogia do noivo com a noiva, muitas vezes nós deixamos passar muitas verdades importantes sobre o arrebatamento, porque nós fazemos uma analogia baseados no conhecimento que a gente tem atual sobre os noivados, sobre os namoros. Mas eu quero dizer para você que um noivado e um namoro no tempo dos judeus, no tempo dos dias de Jesus, era diferente do noivado, do namoro e do casamento que a gente tem nos nossos dias, que a gente tem na nossa sociedade ocidental. Eu estive em Israel há alguns dias atrás e a gente conversava com um guia que nos mostrava como é o relacionamento conjugal, como é um casamento de um judeu ultra-ortodoxo, um judeu que tenta ficar o mais próximo possível do Antigo Testamento. E nós estávamos no hotel e ele disse: observe aquele casal ali, eles estão andando, eles estão conversando, eles não estão de mãos dadas. Um judeu ultra-ortodoxo nem sequer toca numa mulher se não tiver casado com ela, ele considera como tentação. E ele disse: olha que interessante, eles vão sentar naquela mesa e eles vão conversar durante algumas horas, eles estão arranjando um casamento. E isso me lembrou um pouco do que Jesus ensinava sobre o casamento nos seus dias, porque o judeu ultra-ortodoxo, ele não escolhe a sua noiva no meio da multidão. Os seus pais conversam com uma casamenteira, e essa casamenteira escolhe uma noiva baseado no perfil social, baseado no estilo daquela pessoa. E então, uma vez que ela apresenta para os pais, ela dá uma oportunidade de esse rapaz se encontrar com essa candidata.
e eles vão normalmente para um hotel, para um restaurante, eles conversam, eles não se beijam, eles não se abraçam, eles se conhecem. E depois desse se conhecer, ele volta para a sua família e ele vai dizer ao seu pai se ele quer ou não prosseguir com aquela noiva. Se ele não quiser, uma outra pessoa vai ser apresentada até que finalmente chegue-se alguém. Se ele quiser, ele vai ter outros encontros e talvez na terceira ou na quarta conversa, sem nunca terem se tocado, eles estão casando. É assim que acontece na sociedade judaica ultra-ortodoxa ainda nos dias de hoje. Mas como acontecia um casamento nos dias de Jesus? Eu quero que você entenda, e com isso talvez abra-se um horizonte um pouco maior, para você entender, por exemplo, a parábola das 10 virgens, que está lá no livro de Mateus. Queria que você pudesse abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Mateus. Aleluia. Mateus, no capítulo 25 e versículo 1, a Bíblia diz o seguinte: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 delas eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. Diga comigo: banquete nupcial. Veja que ele não está dizendo casamento. Ele está falando de banquete nupcial ou de ceia das bodas, a depender da versão que você está lendo. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Nós lemos essa passagem e muitas vezes nós passamos a pensar que a Bíblia está falando das virgens como se nós fôssemos as virgens, como se a igreja fosse as virgens. Mas eu queria que você, com um pouco de bom senso, percebesse: o noivo não vem casar com 10 virgens. Jesus não era muçulmano, ele era judeu. Para a gente entender essa parábola, nós precisamos entender um pouco como era o casamento nos dias de Jesus. E eu vou trazer aqui algumas analogias, a gente não vai se aprofundar tanto nisso, porque não é somente essa mensagem que eu quero trazer para você nessa noite, mas eu quero que você entenda algo. O casamento naqueles dias não era como hoje, que você olha para alguém, você bate o olho, rola uma química, começa aquela paquera, e aí você vem e pede aquela pessoa em namoro. O casamento naqueles dias era um casamento arranjado. Mais uma vez, eram os pais do noivo que conversavam com os pais da noiva, e então eles ofereciam pretendentes. E aí finalmente o pai do noivo escolhia para o seu filho alguém. Essas pessoas, os filhos agora, futuro noivo e noiva, se encontravam, eles faziam uma ceia, e nessa ceia, nesse jantar, eles tinham uma conversa, e essa tradição da conversa continua até hoje entre os judeus ultra-ortodoxos, como eu falei. E depois dessa conversa, eles decidindo serem noivo e noiva, eles passavam a estar aliançados. Diga comigo: aliançados. Mas o que acontecia com essa aliança? Eles não iam ficar agora vivendo uma vida de noivo que nós vivemos nos nossos dias, saindo para os lugares, passeando juntos, conversando. Uma vez que eles tinham uma aliança, o pai do noivo chamava o seu filho para a sua casa. E para que ele ia para a casa? Ele ia preparar morada. Diga comigo: preparar morada. Eu não sei se você percebe a analogia, mas o Senhor, ele veio para buscar a noiva que o Pai apresentou à igreja.
E então ele ceou com os seus discípulos e ele disse: eu vou, mas eu vou para preparar morada. Eu voltarei outra vez para vocês. O filho voltava a pedido do pai para preparar morada, mas a noiva continuava aliançada. Nessa ida, para que aquela aliança fosse estabelecida, um preço precisava ser pago. Nós ainda chamamos os nossos dias, apesar de normalmente não praticarmos, esse preço de dote. Quem já ouviu falar essa expressão? E um dote é um valor que o noivo deveria dar por sua noiva, para mostrar o valor que ela tinha. Se esse noivo era de uma família rica, esse dote deveria ser um valor muito alto, deveria ser proporcional às suas posses. Veja que interessante, Jesus veio, ele viu a igreja, ele estabeleceu uma aliança com a igreja, ceou com os discípulos e então ele pagou um dote. Qual foi o valor que ele deu? Não foi prata, não foi ouro, mas o seu sangue. Ele deu a sua própria vida como um marco para estabelecer uma aliança. E então ele volta para o Pai. E ele fala para os discípulos: eu vou para a casa do meu pai, eu vou preparar morada. Os discípulos entendiam a linguagem de casamento daqueles dias, e eles sabiam exatamente do que Jesus estava falando. Ele diz: eu vou, mas eu vou voltar para vocês. Porém o dia e a hora ninguém sabe, senão somente o Pai que está nos céus. Por que Jesus falou isso sobre o arrebatamento? Porque havia um costume naqueles dias de que não era o filho, não era o noivo quem determinava a data do casamento, era o pai. O dia, a hora, a data da festa era só o pai que ia determinar. Perceba, a tradição é: deixará o homem seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, serão os dois uma só carne. Então o pai chamava o filho e dizia: filho, você tem que construir uma casa. Você não vai mais morar conosco, você vai morar com a sua futura esposa, e eu vou te ensinar a ser um marido, eu vou te ensinar a respeitar a sua esposa, eu vou te ensinar a criar os seus filhos como eu criei você, eu vou te ensinar o que é uma vida conjugal, o que é ser um chefe de família. E quando eu achar que você está pronto, não quando você achar, quando eu disser que você está pronto, eu digo: pode ir buscar a noiva. Não é você quem sabe o dia, não é você quem sabe a hora, sou eu quem vou determinar. E Jesus estava usando essa mesma linguagem, falando com os discípulos. Ele diz: o dia e a hora ninguém sabe. Agora veja, o noivo, ele compra a noiva com um dote, ele sobe, mas antes de ir preparar lugar, ele também envia presentes, ele também envia dons. E a Bíblia fala de Jesus, o que diz? Quando ele subiu, ele concedeu dons aos homens, ele deixou presentes, ele nos deixou um penhor, uma garantia chamada Espírito Santo. Ele diz: não vou deixar vocês órfãos. Mas ele volta uma vez, e quando ele volta a pedido do Pai, pelo comando do Pai, ele volta para fazer o casamento. Ele não volta para a festa das bodas, ele não volta para a ceia das bodas ou o jantar das bodas. Pastor, qual é a diferença? Quando o filho voltava, ele voltava somente para buscar a noiva. Ele não precisava pedir autorização ao pai da noiva. Por quê? Porque essa autorização já foi dada lá quando foi feita a aliança, lá quando o dote foi pago. O que é que essa noiva fazia enquanto estava aliançada? Essa noiva tinha uma responsabilidade: ela tinha que se preservar impecável, porque ela não sabia quanto tempo ia demorar da ida do noivo para preparar os seus aposentos até a volta para buscá-la. Pode demorar 1 mês, pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, pode demorar 6 meses. Eu não sei, mas um dia, de repente, meu noivo vai aparecer. E a gente já tem uma aliança. Então eu tenho que fazer algo. Eu preciso me preservar santa. Eu preciso estar sempre vestindo as melhores roupas. Porque hoje pode ser o dia que o meu noivo volta. E ele vai me encontrar com as melhores roupas. E o bom é que o noivo mandava essas roupas para ela. Era o noivo quem dava os presentes, era o noivo que dava as joias. Você pode seguir essa tradição se você quiser nesses dias. Mas ela tinha a responsabilidade de usar tudo aquilo que o noivo estava dando. Ele poderia voltar a qualquer momento.
E é exatamente essa a nossa responsabilidade como igreja. É por isso que eu quero falar sobre essa preparação de nós que somos a noiva para a volta do nosso Senhor. Nós não sabemos quando esse dia vai acontecer, mas uma coisa nós precisamos fazer: nós precisamos nos preservar santos, puros e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor, porque um dia Ele vai voltar. E Ele volta para buscar a noiva, mas como eu disse, Ele não anuncia, Ele não faz alarde. O arrebatamento não é a volta de Jesus para o mundo, é a volta de Jesus para a igreja. Ele não vem pisar na terra, Ele vai aparecer nos ares, nós vamos subir para nos encontrar com o Senhor nos ares. E a Bíblia diz que daí em diante estaremos para sempre com o Senhor. Diga comigo, para sempre com o Senhor. Assim como o noivo buscava a sua noiva, levava para a sua casa, eles celebravam as bodas, ela vestia as vestes nupciais, e essas vestes representam os galardões que nós vamos receber do noivo, os presentes do noivo no momento da cerimônia. Eles iam para a câmara, eles tinham o ato sexual, e no pensamento judaico era o ato sexual quem selava o casamento. O casamento não acontecia quando um papel era assinado, não acontecia quando um anel era colocado no dedo. Quando o ato sexual acontecia, quando o ímen era rompido, uma aliança de sangue estava estabelecida naquele momento, e já não era mais noivo e noiva, eram esposo e esposa. E uma vez com esse pacto confirmado, aquilo que tinha sido selado, que tinha sido prometido, agora eles voltam como marido e mulher para a casa da noiva, para a antiga casa da noiva. E dessa vez eles não voltam em segredo, dessa vez eles não voltam sem alarde, porque da primeira vez, pensa comigo, até naturalmente, o noivo queria só papo com a noiva. O noivo não queria conversar com o sogro, o noivo não queria conversar com a família. Ele estava se preservando para a noiva. Chegou o tempo de ter a sua noiva. Ele queria um momento com a noiva. Então ele vem rápido. Ele vem sem ninguém nem perceber. Ele não quer nem conversa com outras pessoas. Ele só vem para procurar a noiva que estava se embelezando para ele todos os dias até o dia da sua volta. E então ele vem, ele celebra esse momento de casamento, e agora sim ele volta como casado, para anunciar para toda a vizinhança, para anunciar para toda a cidade, para anunciar para todo o seu bairro. E quando ele chega fazendo festa, a gente ainda tem um pouquinho dessa tradição depois de alguns casamentos, quando a gente pinta carro, coloca talvez algumas coisas penduradas no carro, recém-casados, para aquele carro sair passeando pela rua, todo mundo vê o que foi que aconteceu. Não é porque aquela família agora se uniu, eles são os dois uma só carne, casamento aconteceu, vai ter uma festa em algum lugar. E aí ele começa a fazer todo esse anúncio, as pessoas dizem: ei, aí vem o esposo, vamos ao encontro dele. E é aí onde entram as virgens. Quem eram as virgens? As amigas da noiva, as amigas solteiras. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, continua valendo nos dias de hoje. Virgem no Antigo Testamento e no Novo Testamento era sinônimo de solteira. Se era solteira, era virgem, porque o sexo selava uma aliança de casamento. As virgens eram as amigas da noiva. E então aquelas que estivessem preparadas iriam participar da ceia, iriam participar do banquete. Que banquete era esse? Era normalmente um grande almoço ou um grande jantar para muita gente, mas só entrava quem estava preparado. Mas isso não é o arrebatamento. Isso é a vinda do Senhor com a igreja, para estabelecer um reino de 1000 anos nessa terra, um reino que você vai estar reinando também juntamente com o Senhor. Mas deixa eu perguntar algo para você. Tudo isso que eu resumi aqui, que você pode aprender com mais profundidade fazendo o rema, que você pode ler em muitos livros que nós temos na nossa livraria, me traz a uma reflexão importante. Como você tem se preparado como noiva do Senhor? Como você tem se preparado como noiva de Cristo? Como tem sido a sua conduta nessa terra? Eu queria que você abrisse comigo em 1 João, no capítulo 3, e no versículo 2. 1 João, capítulo 3 e versículo 2. Aleluia. Vamos ler desde o versículo 1. 1 João capítulo 3 e versículo 1, a Bíblia diz o seguinte: vejam como é grande
o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Diga comigo, ainda não se manifestou. Sabe, irmãos, não importa quanto nós desfrutemos de prosperidade, quanto nós desfrutemos da bênção do Senhor, de saúde ou de qualquer outra coisa que Deus nos pode proporcionar nessa vida. O apóstolo Paulo certa vez disse, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque a sua esperança não está só no que Deus pode te dar aqui. Deus pode te dar muita coisa boa aqui. O mundo pode até te dar algumas coisas boas, lá fora também. Mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Nós ainda não vimos a plenitude. E aí ele diz, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como ele é puro. O Senhor está trazendo uma analogia de uma noiva. Mas a Bíblia também fala de uma outra noiva, lá no livro de Ezequiel. E eu queria que você pudesse ler comigo no capítulo 16. E eu creio que o Senhor está nessa noite nos exortando para uma vida de santidade. Ezequiel no capítulo 16, a partir do versículo 1. A Bíblia diz, veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, confronte Jerusalém com as suas práticas detestáveis e diga, assim diz o soberano Senhor a Jerusalém, sua origem e seu nascimento foram na terra dos cananeus, seu pai era um amorreu e a sua mãe era uma hitita. Ele está dizendo, olha, você nasceu no mundo. E ele continua dizendo, seu nascimento foi assim, no dia em que você nasceu, o seu cordão umbilical não foi cortado, você não foi lavada com água para que ficasse limpa, não foi esfregada com sal, nem enrolada em panos, era a forma que eles cuidavam dos recém-nascidos naqueles dias. E ele diz, ninguém olhou para você com piedade, nem teve suficiente compaixão para fazer qualquer uma dessas coisas por você. Ao contrário, você foi jogada fora, em campo aberto, pois no dia em que nasceu, foi desprezada. Ele está falando sobre uma menina que nasceu, que foi jogada como se fosse lixo, como a gente muitas vezes vê em algumas reportagens tão tristes, de crianças que são achadas um saco de lixo, porque a mãe simplesmente desprezou. E aqui a Bíblia diz, então passando por perto, vi você se esperneando em seu sangue, e enquanto você jazia ali em seu sangue, eu lhe disse, viva. Eu a fiz crescer como uma planta no campo. Você cresceu e se desenvolveu, e se tornou a mais linda das joias. Seus seios se formaram, seu cabelo cresceu, mas você ainda estava totalmente nua. Mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você, e vi que já tinha idade suficiente para amar. Então estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Fiz um juramento, estabeleci uma aliança com você, palavra do soberano o Senhor, e você se tornou minha. Eu lhe dei um banho com água, e a lavá-la limpei o seu sangue e a perfumei. Pus-lhe um vestido bordado e sandálias de couro. Eu a vesti de linho fino e a cobri com roupas caras. Adornei-a com joias, pus braceletes em seus braços, uma gargantilha em torno do seu pescoço, dei-lhe um pendente, pus brincos em suas orelhas e uma linda coroa em sua cabeça. Assim você foi adornada com ouro e prata. Suas roupas eram de linho fino, tecido caro e pano bordado. Sua comida era a melhor farinha, mel e azeite de oliva. Você se tornou muito linda e uma rainha. Sua fama espalhou-se
entre as nações por sua beleza, porque o esplendor que eu lhe dera tornou perfeita a sua formosura. Palavra do soberano, o Senhor. Veja o que a Bíblia está dizendo. Essa noiva, e eu imagino que você pode trazer essa analogia da sua vida mesmo. Eu posso trazer essa analogia da minha vida mesmo. Foi alguém que o Senhor achou no lixo do pecado. Foi alguém que não tinha nenhuma perspectiva, foi alguém que não tinha nenhum futuro. Mas o Senhor olhou e disse: eu vou casar, eu vou cuidar. E adornou e enfeitou. A Bíblia diz no versículo 14, e isso me chama muita atenção, essa última frase, porque o esplendor que eu lhe dera tornou perfeita a sua formosura. A beleza da noiva vem do noivo. Não era nada de belo que a gente tinha em nós mesmos, mas foi a beleza dele resplandecendo na gente. E aí ele continua dizendo: mas você confiou em sua beleza e usou sua fama para se tornar uma prostituta. Você conheceu ou concedeu os seus favores a todos os que passaram por perto, e a sua beleza se tornou deles. Irmãos, essa passagem é tão séria e tão forte, porque a Bíblia está dizendo que nós somos adornados pelo Senhor, mas nós usamos esses adornos para satisfazer a outras coisas que não sejam a Deus. Nós somos prosperados pelo Senhor, mas usamos essa prosperidade para os nossos prazeres e esquecemos da obra dele. Nós somos salvos e curados pelo Senhor, mas usamos de uma vida saudável, de uma vida de cura, para viver em busca de prazeres e de pecados que são transitórios. E ele continua dizendo: você usou algumas de suas roupas para adornar altares idólatras, onde levou adiante a sua prostituição. Coisas assim jamais deveriam acontecer. Você apanhou as joias finas que eu tinha lhe dado, joias feitas com o meu ouro e com a minha prata, e fez para si mesma ídolos em forma de homem, e se prostituiu com eles. O Senhor nos dá coisas, e nós passamos a adorar as coisas que Ele deu, ao invés de adorá-lo. E Ele diz mais: você também os vestiu com suas roupas bordadas, lhes ofereceu o meu óleo, o meu incenso, até a minha comida que lhe dei, a melhor farinha, o azeite de oliva, o mel, você lhes ofereceu, tudo como incenso aromático. Foi isso que aconteceu, diz o soberano Senhor. Você ainda pegou os seus filhos e filhas, que havia gerado para mim, e os sacrificou como comida para os ídolos. A sua prostituição não foi suficiente. Olha o que o Senhor está dizendo. Ele está dizendo: não somente se perdeu, como levou outros à perdição. Irmãos, é uma palavra muito forte, é uma palavra muito séria, e eu quero que você entenda: a minha responsabilidade como pastor não é de ser um animador de plateia, não é de falar somente uma palavra que possa trazer um aplauso, que possa colocar um sorriso no seu rosto, mas falar aquilo que o Senhor nos chama para falar para a tua vida. E nós estamos falando isso porque há um sentimento muitas vezes no corpo de Cristo. A noiva que deveria estar se preservando, se guardando para o Senhor, de receber aquilo que o próprio Senhor deu e usar para seus próprios prazeres, esquecer o seu propósito. Mas Deus está chamando você para perto nessa noite. Deus está chamando você para um tempo de consagração. O Senhor Jesus certa vez disse: aquele que está impuro que continue fazendo impurezas, mas aquele que está santo que se santifique mais ainda, porque eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Eu não quero trazer essa mensagem para condenar você, mas o Senhor está sim trazendo uma exortação com respeito à falta de temor por Ele. Como você tem considerado a aliança? A noiva que eu falei naquela história
uma vez que faz uma aliança com Jesus, ela não podia sair falando com qualquer homem, de qualquer jeito, porque o noivo podia chegar a qualquer momento. Ela teria que viver uma vida íntegra. O que ela falava tinha peso. Irmãos, deixa eu dizer algo para você, porque nós não entendemos essa aliança, esse juramento que nós fizemos ao Senhor. Nós temos desprezado as alianças que nós fazemos com homens. Eu converso às vezes com casais dizendo: mas você jurou diante do Senhor, você jurou para Ele até que a morte o separe. Mas eu estou desfazendo esse juramento. Mas você não está só desfazendo um juramento com aquele homem ou com aquela mulher, não. Você jurou ao Senhor também. Mas para algumas pessoas isso não vale muita coisa. Mas o Senhor está chamando você para uma vida de mais temor a Ele, para uma vida de mais consagração ao Senhor. Queria que você levantasse as suas mãos. E eu queria que você pudesse falar com o seu Senhor. Eu queria que você pudesse, como noiva, como uma noiva que se preserva santa, irrepreensível diante do Senhor. Eu queria que você pudesse renovar os seus votos. Eu queria que você pudesse renovar a sua aliança. Há um clamor por santidade neste culto. Há um clamor por santidade nessa noite. Há um clamor por viver de uma forma digna da vocação com que você foi chamado. Se você é batizado no Espírito Santo, eu queria que você pudesse orar em outras línguas. Vista-se para o seu noivo. Vista-se para o seu noivo. Você pode orar em outras línguas nesse lugar. Oh Pai, obrigado, Senhor, pelo teu povo. O teu povo te considerando, Senhor. Nós repreendemos toda falta de temor nesse lugar. Nós repreendemos toda falta de reverência, toda desconsideração, Senhor, com o teu nome, com a aliança que nós temos contigo. Queremos viver uma vida santa. Queremos viver uma vida irrepreensível. Senhor, obrigado pelo teu povo, lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro. Todo adultério, Pai, nesse lugar, caindo por terra nessa noite. Casais infiéis aos seus cônjuges. O Senhor está dando tempo para você se arrepender. Você não veio aqui à toa. Você não veio aqui para ouvir apenas uma palestra. O Senhor está dando tempo para você se arrepender. Essa é uma noite de reconciliação. Essa é uma noite de reconciliação. E eu quero, debaixo dessa atmosfera de oração, de consagração ao Senhor, fazer um convite a você que talvez esteja aqui, mas estava afastado do Evangelho. Talvez você que está aqui, mas nunca confessou Jesus publicamente como seu Senhor, como seu Salvador, e você deseja hoje fazer essa aliança com Ele, se tornar noiva de Cristo. Se você está aqui e você quer tomar essa decisão, eu queria orar por você. Eu queria te convidar para levantar a sua mão onde você está, para que eu possa te identificar. Tem alguém nesse lugar que deseja dizer sim ao Senhor Jesus? Tem alguém nesse lugar que deseja se reconciliar com o Senhor? Levanta a sua mão. Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar com você. Aleluia. Aleluia.
Tem alguém nesse lugar? Aleluia. Levante suas mãos para os céus, toda a igreja. Vamos adorá-lo. Vamos adorar a esse Senhor. Choroboko sarabacamara sorodorobo chumbro com roborobro sombro dobro. Choroboko sambrana bramama sobrobo com robro. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, Shumrodobo sombroko samaramarama sombrodorobro. se Aleluia. isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for Aleluia. amor, Aleluia. Tem algo do Espírito ainda para acontecer essa noite. E eu quero obedecer a essa inclinação dos céus. Se você está nesse lugar e você precisa liberar perdão para alguém, você está amargurado com uma pessoa ou com algumas pessoas, você precisa liberar perdão para essas pessoas, mas você não consegue. O Senhor está te exortando essa noite. Eu queria convidar você aqui à frente. Eu quero orar com você. Eu sei que é um convite duro, é um convite difícil, mas eu não posso deixar de obedecer ao Espírito Santo. Ele está te dando uma oportunidade hoje de soltar aquilo que está paralisando a tua vida. Aleluia. Aleluia. Eu sei que tem mais pessoas aqui. E nós vamos esperar um pouco por você. Eu sei que tem mais pessoas aqui. Deus está vendo você.
Não precisa vestir uma roupa de espiritual. Já estou na igreja há tanto tempo. O que é que as pessoas vão pensar? O Senhor está te chamando para conserto hoje. Aleluia. Aleluia. Eu vou esperar por você. Ah, pastor, mas já tem algumas pessoas aí na frente, eu sei. Aleluia. Aleluia. Eu vou esperar mais um pouco. Aleluia. Aleluia. Tem certeza que você vai voltar com raiz de amargura no seu coração? Aleluia. O Senhor está te dizendo: fui eu quem te embelezei, fui eu quem te adornei. Não use esse enfeite para outras coisas. Você pode orar um pouco por essas pessoas que vieram aqui à frente? Se você não sabe como orar da forma que convém, ora em outras línguas. Mas olha quantas reconciliações estão acontecendo essa noite. Deus está tratando com essas pessoas aqui. Se você quiser se ajoelhar aqui à frente, se você quiser ficar em pé, fica à vontade. Se quiser levantar as suas mãos, se você quiser chorar, não é pecado. Mas você veio mais do que receber emoções aqui. Você veio ter um encontro com o perdão do Senhor. Porque quando nós perdoamos, nós também somos perdoados. Aleluia. Estenda as suas mãos na direção dessas pessoas. Tem algo acontecendo aqui. Tem pessoas que vão sair aqui da frente com 1 tonelada a menos de peso. E tem alguns que já estão sentindo esse peso saindo das suas costas. Ah, mas eu não esqueci. Eu continuo lembrando. Perdão não é amnésia. Perdão é uma decisão. Pode até ser que continue doendo ainda quando você lembrar. Mas você diz: eu decido perdoar. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Eu vou orar por essas pessoas e eu queria que você orasse, concordasse comigo também. Aleluia. Eu não sei quem é essa pessoa, mas tem alguém aqui à frente. Eu não vou pedir para você se identificar por questões óbvias, mas você precisa perdoar um homicídio. E você está dizendo: o pastor está pedindo porque ele não sabe o que eu tenho que perdoar. Mas ainda assim, esse perdão vai liberar coisas sobrenaturais na sua vida. Eu não sei quem é você, mas Deus sabe. E Ele está tratando com você agora. Aleluia. Você que veio aqui à frente, levanta as mãos para os céus.
Aleluia, aleluia. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por tua graça, Senhor, por teu favor sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Aleluia. Teu perdão, Pai, tua compaixão sendo ministrada para a vida delas. Aleluia. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Tua unção, Pai, despedaçando todo jugo, derrubando todo peso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Vamos cantar que o nosso Rei está voltando. Aleluia. Aleluia. Ele vem me buscar. Aleluia. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. Aleluia. Aleluia. Senta por um instante. Eu quero te dar também a oportunidade nesse momento de poder adorar ao teu Senhor com os teus dízimos, com as tuas ofertas. Se você não pegou um envelope de dízimo ou de oferta e deseja fazer isso nesse momento, levanta a tua mão. O diácono vai até você, vai estar te entregando um envelope. Se você deseja fazer isso através do Pix, nosso Pix é financeiro@verbopetrolina.com. Aleluia. Nossas contas vão aparecer daqui a pouco, para que você possa fazer isso de meio eletrônico. Se você está assistindo também online, você vai poder ministrar dessa forma. Mas você que já pegou a sua semente, que já pegou o seu dízimo, que já pegou a sua oferta, vamos orar e em seguida nós vamos ministrar ao Senhor com alegria. Pai, muito obrigado em nome de Jesus, Senhor. Uma vez perdoando o nosso irmão, nós podemos apresentar a nossa oferta a Ti, Pai. Obrigado por cada pessoa nesse lugar, Senhor, que é generoso com as suas ofertas, que é fiel com os seus dízimos. Eu declaro colheitas sobre a vida de cada um deles, a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus, amém. Sai do teu lugar, faz isso com alegria. Por onde eu for a tua bênção, Aleluia. onde eu colocar as minhas mãos, a minha entrada, a minha saída, sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, os meus celeiros fartamente, a minha casa terá sempre onde eu puser a plantar dos meus pés, e sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, a minha frente, para trás, para a direita, para a esquerda, a minha frente, para trás, por todo lado. Sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço. Sou abençoado, yeah. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Temos alguns avisos bem rápidos. Normalmente nós acabamos um pouquinho mais cedo, mas eu não poderia deixar de seguir essa instrução do Espírito para essa noite. Temos algumas indicações do nosso Verbo Shop, profecias do fim dos tempos, do Derek Walker e também do Marcos Honório,
Maravilhosa Esperança, falam sobre a segunda vinda, sobre o arrebatamento, e você pode adquiri-los aqui à minha direita no nosso Verbo Shop. Queria falar também que o nosso Ministério de Casais está promovendo mais um jantar para os namorados, e se você quer participar, vai acontecer no dia 11 de junho, às 20 horas, você pode fazer a sua inscrição aqui no nosso hall. Tem uma equipe ali pronta para te dar todas as informações sobre esse evento. Quero também avisar que o Gotas Proféticas continua com as inscrições abertas e nós temos uma promoção específica somente até este domingo. Se você foi aluno da primeira edição e você chamar um novo aluno, você vai ter 20% de desconto e esse novo aluno vai ter 10% de desconto. Se você chamar 2 novos alunos, você vai ter 30% de desconto e cada um deles vai ter 10%. Se você quer saber mais detalhes, você pode procurar também a nossa central de informações ou mesmo as nossas redes sociais. Nós vamos ter o link para que você possa fazer a sua inscrição. Nossos intensos, nossos jovens e adolescentes vão estar fazendo um evangelismo este sábado às 18h30 na praça principal do bairro Rio Corrente. Quero falar também que nós temos mais turmas abertas no nosso discipulado, agora no dia 9, também no dia 12. Se você quer se tornar um membro da nossa igreja, o discipulado é gratuito, você só precisa procurar a nossa central de informações e fazer também a tua inscrição. Nossa ONG Movimento está arrecadando roupas, alimentos, água mineral. Nós vamos estar levando no começo da semana que vem para Recife, para atender as vítimas daquelas enchentes que aconteceram devido às chuvas, e nós queremos pedir que você de fato possa participar. Você pode fazer a sua doação aqui no nosso hall, mas também estamos abertos em horário comercial e você também pode nos procurar. Nossos cultos são nas quintas, às 19, às 20h30, nos domingos às 10, às 16 e às 18 horas. E no final do culto, nossos pastores vão estar aqui à frente para poder conversar com você, orar por tua vida. Estamos aqui para te servir. Quero lembrar do nosso Verbo Pizzas e Burgers, aqui à minha esquerda, com lanches deliciosos, e a gente também funciona através de delivery. Curva tua cabeça, fecha teus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado em nome de Jesus, Senhor. Obrigado por essa tua palavra, obrigado por essa exortação, Senhor, a vivermos uma vida santa, uma vida pura, uma vida irrepreensível, nos preparando, Senhor, para esse encontro que teremos contigo. Eu declaro uma semana abençoada sobre a vida de cada um que pratica essa tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vai na paz, Senhor, e até o próximo culto. É até louco a pessoa dizer, eu sou feliz aqui dentro, porque Deus está comigo. Meu nome é Helenilson da Silva, tenho 39 anos, minha sentença é de 51 anos e 6 meses. Eu iniciei o Rema em 2018 e concluí em 2020. Meu nome é Roberto Lucas da Costa, sou formado no 1º e 2º ano do Rema. Graças a Deus por essa palavra que foi trazida aqui, através do Rema, onde que pôde assim trazer a transformação, não só para mim, mas para muitos. Uma palavra que traz mudança e traz renovo, né, de vida. Meu nome é Diogo, eu fui condenado a 30 anos de prisão, venho cumprindo 10. Hoje sou professor do introdutório do Rema, mas antes de tudo isso fui aluno da primeira turma, aquela que deu início aqui em 2018, nos formamos em 2020. Em 2017, nós começamos na cadeia feminina, através de um convite do pastor Edilson. E a partir do momento que a palavra da fé entrou na cadeia feminina, aquelas mulheres não são mais as mesmas.
Antes, eu era uma pessoa bastante complicada, não tinha Deus no coração, era uma pessoa de pouca fé, não acreditava muito que Deus existia. O Rema, para mim, chegou em 2017, quando eu cheguei aqui na unidade, a primeira vez, onde que eu sempre tive o desejo de hoje estar participando do Rema, onde todas as meninas da cela a quem eu me encontrava vinham para o Rema e eu ficava na cela. Era no período da manhã e eu ficava sozinha na cela, eu ficava com aquele desejo no meu coração muito grande de estar participando da aula, entendeu? Mas a partir do momento que eu conheci o Rema Prisional, que eu participo das aulas, hoje eu aprendi que Deus existe, que a gente tem bastante fé e eu aprendi pelo ouvir a palavra. A cidade de Petrolina, através do Rema Prisional, não é mais a mesma. A cidade tem entendido o que significa ressocialização. Isso é a participação da sociedade, tá certo? No segmento da sociedade, que não busca nada mais do que dar uma atenção a uma população posta em um plano pelo governo, né, como uma escória, algo que não interessa, não cabe investimento. E aí você traz essa parte da sociedade que acredita na ressocialização, na reinserção social, que aposta nisso. O Rema, né, tem sido um parceiro essencial nesse processo que temos visto aqui na penitenciária, porque ele abriu o leque de mais oportunidade para quem deseja estudar, fazer um curso, ter uma assistência espiritual e educacional também, com os cursos que o Rema também traz aqui. É um resgate da dignidade, né? É mostrar que é possível ter uma vida completamente diferente. E assim, a gente tem visto com os reeducantes que participam do Rema realmente uma mudança significativa no comportamento e até na visão de mundo, assim, de esperança ao sair da penitenciária. E com a oportunidade que aqui estou tendo hoje, eu tenho sim aumentar as minhas expectativas de vida lá para fora, para chegar lá, possa assim ter uma qualidade de vida melhor, poder viver para sempre aos pés do Senhor e buscar apenas aquilo que é certo, aquilo que agrada a palavra do Senhor, aquilo que a Bíblia nos pede para que seja feito. E o Rema tem esse papel também importante, né? Ele consegue fazer essa transformação, né? Porque conhece a palavra, porque é qualificado profissionalmente, como a gente já falou, ele é enxergado como cidadão de verdade. Eu tenho uma experiência daqui e da PDG, que eu vejo que as pessoas que estão inseridas nesse contexto melhora muito o comportamento. Até quando a gente vai fazer uma seleção para quem deseja trabalhar, inclusive o pessoal que passa pelo Rema, a gente vai dar uma olhada neles, porque eles veem neles que já é um referencial de bom comportamento e desejo de trabalhar e de tirar sua pena de forma correta. Temos um emprego aqui na fábrica, a Tocha, que tem parceria com o Rema Prisional, e eu tive essa oportunidade no meio de 100 e poucas pessoas aqui. Graças a Deus, Deus me deu a oportunidade, não só eu, como mais cinco pessoas que também fazem o Rema Prisional. Deus me escolheu para assim fazer parte desse trabalho e que está dando sequência até hoje. Uma fábrica onde a gente produz travesseiro, produz outros itens. Esse trabalho a gente é remunerado e também ganha ali a remissão por dias trabalhados, onde a cada 3 dias é remido um da pena e também vem a concessão, que é um valor de 80% do salário mínimo, que já é uma ajuda para que a gente possa assim estar tendo uma qualidade melhor de vida nesse ambiente, nesse lugar, e também assim poder ajudar a família que se encontra lá fora. E a gente tem incentivado isso, que o próprio Rema sirva para diminuir a pena desse homem que está lá no sistema prisional. Muitas vezes pensa que muitos deles estão ali somente para conseguir esse benefício. Mas quando a gente vivencia a emoção daquelas pessoas ali, né, nas orações, os cânticos que são belos, né? Que fazem, que tocam qualquer pessoa, é impossível você sair de uma reunião daquelas sem que algo toque em você. E como já existia aqui o trabalho da fábrica de travesseiros, quando veio a pandemia, tudo parou. Nos adaptamos, deixamos de fazer travesseiro para a empresa privada, a qual tem a sociedade com a ONG, com o Rema, e começamos a fazer máscaras para doação.
nas comunidades carentes, nas instituições públicas e através do grupo do Rema da cidade, junto com o Rema Prisional, nós conseguimos, no período de 4 ou 5 meses, fazer quase 100 mil máscaras e alguns aventais, onde todos foram doados, abençoando vidas, protegendo pessoas, sendo útil. A gente recebeu, na pandemia, máscaras dessa fábrica, que é da equipe do Rema, né? Que foi feito exatamente para que essas pessoas que estavam lá dentro, no sistema prisional, viabilizassem o trabalho e retornassem para a sociedade através do trabalho. Olha que coisa maravilhosa. Então foi o trabalho dessas pessoas que fez que levasse máscara para essas unidades. E hoje no próprio presídio, o próprio diretor da unidade, ele vê a mudança, ele entende e vê que é preciso ter uma referência e uma oportunidade de trabalho que eles têm na unidade. E eles escolhem os alunos do Rema. Alunos do Rema têm saído e não têm tido dificuldade aqui em Petrolina para arrumar seu trabalho. O que o Rema faz é exatamente conscientizar essas pessoas de que elas são humanas, de que elas são amadas, de que alguém as enxerga e que elas podem ter oportunidade. E essa oportunidade, ela não é só teórica, essa oportunidade ela é prática quando o Rema cria parcerias com outras pessoas aqui fora que também acreditam na possibilidade de tornar o mundo melhor do que o que ele é e dão sua contribuição oferecendo uma oportunidade para quem precisa. Em que pese eu tenha conhecido o Rema Prisional no presídio feminino, né, tendo comparecido em algumas formaturas, né, que é o momento festivo, o momento do cume, da culminância, né, do Rema, e a gente percebia quanto aquelas mulheres estavam felizes ali por terem passado por todo o processo, todas as aulas, todas as disciplinas, né, e estavam ali na formatura, e acabou me empolgando a participar de perto no mesmo sistema do Rema Prisional perante o presídio masculino, né, a penitenciária masculina. E algo que marcou a minha vida, né, a gente estava dando a aula e quando a gente estava lecionando essa matéria submissão à autoridade lá no sistema prisional, é interessante que o promotor de execução penal ele pediu para se fazer presente em uma dessas aulas para ver mesmo a transformação que a gente tanto falava que o Rema causava na vida das pessoas. E no penúltimo dia de aula ele foi lá, ele fez questão de ir. E antes de ele entrar, ele estava com seus segurança, ele pediu para os segurança, os agentes ficarem tudo do lado de fora, porque ele queria provar mesmo essa realidade daquilo que a gente já falava acerca dessa transformação. E quando entrou lá, para nossa surpresa, né, ele foi bastante impactado, a tal ponto, né, dele se emocionar e de pedir, trazer mesmo uma matéria, né, de um modo particular. E aí eu tive a oportunidade de ministrar algumas aulas a respeito justamente da justiça, né? Como é que a justiça via esse homem lá como alguém que descumpriu uma norma de conduta na sociedade e que estava ali pagando, vamos dizer assim, os seus pecados para poder voltar melhor à sociedade. O que impactou também foi porque os próprios alunos, eles começaram a orar pela vida dele, como também pela vida do diretor do presídio, então algo marcante mesmo. Então foi uma participação, embora mínima, né, dentro de toda a grandiosidade que é o Rema Prisional,